Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mudanças na comunicação de Lula. Novo ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, toma posse, critica fake news e manda recado para a Meta. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional. Zuckerberg responde ao governo brasileiro. Meta diz que novas políticas neste momento só vão ser aplicadas nos Estados Unidos. Mas a AGU avalia que os termos da empresa causam grave preocupação. Bolsonaro na posse de Trump? Alexandre de Moraes pede para a Procuradoria-Geral da República parecer sobre devolução de passaporte de ex-presidente. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Ainda não me acostumei a falar 2025. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. Se fosse na época do cheque, estaria errando o cheque, né? Errando ali. Errando o cheque na hora de pagar. Ei, mas estou sempre pensando nele. Estou pensando 2024. A gente hoje vai voltar a falar da Meta. Na verdade, nunca deixamos de falar, né? Da Meta, mas agora parece que ela disse, olha, não, calma, não é bem assim, vale só para os Estados Unidos, por enquanto. Eu acho que estão só ganhando tempo, viu? Enquanto vão esquentar lá, vão treinar o novo modelo lá nos Estados Unidos e vai ser para o mundo inteiro, só tem sentido ser para o mundo inteiro, que é se aliar ao Trump com uma ideia internacional, sabe? Para enfrentar, aliás, os tribunais pelo mundo inteiro, enfrentar as multas da Europa, enfrentar aqui a AGU, enfrentar o governo Lula, mas a ideia eu acho que não morreu. Não foi uma amarelada, como se diz. Foi só assim, ó... Um tom mais ameno. Mas é que eu acho que tem uma diferença, né? O que vai determinar é a prática, né? Eles podem falar o que quiserem. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. Se começarem a dar espaço para discurso de agressão às mulheres, às minorias, à população LGBT, fake news, eles podem falar, não, vamos respeitar a lei. Mas se na prática não respeitarem, aí vão ter que receber a devida punição, né? É claro, ele faz um discurso lá para os Estados Unidos para ficar de bem com o Trump, com medo do que possa dar consequência. E aqui no Brasil tenta também isso, ganhar tempo, né? Ganha tempo de, não, imagina, nós vamos respeitar a lei brasileira. Mas como? Até porque está respondendo a uma manifestação oficial do governo brasileiro. Então você vai dizer, não, nós vamos descumprir a lei brasileira? Claro que não, eles estão estabelecidos, eles têm escritório, têm funcionários, têm interesses comerciais gigantescos. Eles vão dizer, não vamos respeitar a lei. Aliás, recebem um caminhão de dinheiro do governo. O governo anuncia através do Facebook e do Instagram, porque campanha na área de saúde, vacinação, você compra espaço nas grandes televisões e compra espaço na mídia digital. Como é que vai ser? Né? E agora a Advocacia Geral da União também vai tomar decisão a respeito disso, né? De qual vai ser a definição, a atitude diante dessa manifestação da Meta. Fato é que a AGU já levantou posições dizendo que os termos não estão adequados com a nossa legislação. O governo agiu muito rápido nesse sentido, né? Saiu a nova linha deles de atuação nos Estados Unidos, imediatamente o governo já se mobilizou, a AGU já entrou com pedido de esclarecimento, foi uma ação exemplar do governo nesse sentido. E tem muito a ver com o que eu vou falar aqui na abertura, Gabi. Porque as pessoas ficam, mas isso aí pode ser só discurso lá do Zuckerberg, lá nos Estados Unidos, porque ele está com medo. Ele está com medo do Trump botar as agências federais, por exemplo, para investigar
a questão contábil do Facebook, da Meta. Se ele virar um inimigo do Trump, o que o Trump pode fazer contra uma empresa dessa? Então, empresário nessa hora pensa primeiro no bolso. Se o discurso foi para a direita, ele vai para a direita junto no discurso. Empresário enfim, que tem esse jeito oportunista, né? Mas é o que o Zuckerberg fez. Agora, na prática, olha o significado da era Trump já batendo na porta. Manchete de hoje, trazida pelo nosso colega Jamil Chad. Olha que grave. Não é só o Zuckerberg fazendo discurso na semana passada. Olha essa manchete. Pressão conservadora do Trump, que ainda nem tomou posse, imagine na hora que tomar. Pressão conservadora faz gigantes dos Estados Unidos fecharem programas de diversidade. Porque as empresas, ao longo da última década, e até das últimas décadas, décadas, foram adotando políticas. Vamos incorporar diversidade na hora de contratar e na hora de dar promoções internas. Mais mulheres em cargos de chefia, mais afrodescendentes em cargos de chefia, população LGBT. Vamos estabelecer regras para evitar assédio sexual e moral dentro das empresas, né? Treinar os executivos da velha guarda para que eles aprendam que agora há novas regras. Tudo isso estava sendo feito pelas grandes corporações. O que aconteceu? Trump vem aí. O discurso do Trump é que tudo isso é bobagem, que tudo isso atrapalha. O Zuckerberg mesmo, outro dia, deu uma entrevista dizendo que, veja bem, falta mais energia masculina nas empresas, como se tudo isso aqui estivesse atrapalhando a agressividade do capitalismo dos Estados Unidos e que, por isso, eles estivessem perdendo a guerra comercial com a China por causa disso. Bobagem. Mas é o discurso do trumpismo. A consequência é essa, as grandes empresas vão abolir ou se preparam para abolir políticas de diversidade. Eu separei um trecho dessa matéria, tem a manchete que a gente viu agora, mas tem um trecho que traz mais informações, matéria do Jamil Chad, tá? Nas últimas semanas e meses, empresas como Walmart, Ford, John Deere é de fabricação de máquinas agrícolas, né, tratores e tal, a Meta, a Amazon, a Harley Davidson, que é de moto, já abandonaram parte de suas políticas de diversidade, assim como a Microsoft e a Zoom. Um dos casos mais emblemáticos, diz o Jamil Chad, ocorreu com o McDonald's, que depois de 4 anos do anúncio de uma ampla política de diversidade, tomou a decisão agora, em janeiro de 2025, de desmontar algumas dessas medidas. O anúncio foi justificado como resposta a uma decisão da Suprema Corte que proibiu a ação afirmativa em admissões universitárias, um gesto polêmico e que causou protestos de grupos minoritários país afora, está se referindo aos Estados Unidos. Olha só, o McDonald's voltando atrás, porque tem agora uma cultura, um caldo de cultura que é, vamos acabar com isso, isso tudo está atrapalhando, isso tudo é bobagem, agora é na base da porrada, é na base de quem tem mais, conquista mais, quem pode pagar vai ao jantar do Donald Trump, né? Ontem a gente conversava com o Jamil Chad, uma vaga no jantar, $1 milhão. Bom, nos Estados Unidos sempre foi muito assim, né? A grana é que manda, mas agora sem nenhuma mediação. A grana é que manda, não tem essa de política de diversidade e está aqui de maneira explícita. Quando eu vejo isso e as empresas todas covardemente procurando se alinhar com um governo de extrema-direita que volta mais forte do que em 2016, isso que é grave. O Trump tinha sido eleito em 2016, perdeu, está voltando mais forte. Com maioria agora na Câmara e no Senado, maioria na Suprema Corte, maioria social, porque ganhou no voto popular, e agora aliança grande com o setor empresarial. Isso me lembra o que aconteceu lá no nazismo, na Alemanha. Grandes empresas da Alemanha, a gente também separa algumas manchetes aqui, ó, Volks, BMW, Hugo Boss, essas e outras gigantes ajudaram a Alemanha nazista, né? Então, o complexo industrial alemão estava casado com o complexo militar e político ideológico do nazismo. Os dois se juntaram. Quando eu vejo, só que agora não é mais empresa industrial, né? Volks, BMW na época. Agora são as empresas, principalmente de tecnologia nos Estados Unidos, se colocando em linha com o Donald Trump, porque é uma tática de sobrevivência e de fortalecimento. O capitalismo chega uma hora que ele precisa dessa aliança com um Estado forte para impor, passar o rodo em cima de quem se oponha às suas políticas. Isso aconteceu aqui no Brasil também, na ditadura.
Isso aconteceu aqui no Brasil. Empresas foram condenadas, a Volks foi condenada por colaborar com a ditadura militar, entregando vários dos seus funcionários. Isso gerou uma ação no Ministério Público. A Volks foi condenada a pagar e uma parte desse pagamento, inclusive, a Volks condenada a pagar uma indenização, uma parte desse pagamento o Ministério Público brasileiro direcionou para uma pesquisa da Unifesp. Interessante esse caso. Aí a Unifesp criou vários grupos de trabalho, cada um para investigar uma empresa que colaborou com a ditadura, né? Então, os empresários brasileiros faziam caixinha para bancar tortura, gente, para bancar a Operação Oban. Tinha esse nome porque era por fora do Estado no começo. A Oban, na Rua Tutóia, em São Paulo, Operação Bandeirante. Era com caixinha de empresário, recolhido entre industriais. Um que ficou famoso foi o Boylissen, que era de origem dinamarquesa, do grupo Ultragás, que colaborava com dinheiro e, dizem, gostava de assistir a sessões de tortura. Um extremista de direita que apoiou aqui a ditadura e foi morto pelos grupos guerrilheiros que se opunham à ditadura, como retaliação. Tem um filme muito bom, Cidadão Boylissen, que conta a história desse episódio. Mas tem outras. Aí a Unifesp pesquisou CSN, a própria Folha de São Paulo, e aí as empresas estatais, Itaipu, Petrobras, que daí estavam dominados pelos militares, né? E empresas como Paranapanema, Aracruz, Cobrasma, Companhia Docas de Porto, né, de Santos. Todas essas empresas teriam colaborado, ou colaboraram mesmo, tem relatórios da Unifesp. Então, para mostrar como é que se casam nos regimes de extrema-direita, isso é comum. Foi assim no nazismo, foi assim aqui na ditadura militar. Os militares pediam ajuda financeira para a burguesia, que bancava a máquina de tortura e de perseguição, e em troca tinham todos os benefícios, porque era um governo que massacrava os sindicatos, não deixava ter reivindicação. Então, o Brasil crescia com lucros imensos sem distribuir, porque os sindicatos não conseguiam reivindicar, os salários estavam achatados. Por quê? Porque os empresários bancavam a tortura de um lado, o governo sentava a bordoada do outro e não deixava ninguém se manifestar. Então foi assim no Brasil também. Quando a gente olha essas coisas... teve o caso, alguns empresários se opuseram, né? Tem um caso famoso da Paner, da empresa aérea, que era da época pré-64, o dono era amigo do Jango, era ligado aos trabalhistas que estavam no governo antes. Veio o golpe e os militares falaram, esse cara não dá para confiar, ele era amigo do Jango, ou não era amigo, mas tinha ligações. Caçaram a licença da Paner para operar. Tem até música, né, que a Elis Regina cantava, né, Nas Asas da Paner, né, que relembra esse episódio. Então, só para a gente ilustrar aqui, que o que a gente assiste agora nos Estados Unidos, com esse festival de empresas se aliando e se alinhando com o trumpismo, já aconteceu outras vezes na história. É a lógica dos regimes de extrema-direita. E eu fico imaginando, a hora que eu vejo essas histórias todas aqui, as empresas alemãs, os colaboracionistas da ditadura, o que aconteceria no Brasil se o Bolsonaro tivesse ganho 2022, ou se tivesse dado o golpe, tivesse, né, aquele horizonte de um regime mais longo. Aí não seria só velho da van, porque no começo o Bolsonaro conseguiu o alinhamento dos personagens mais assim estranhos. O velho da van tentou levar o Silvio Santos, até levou o Silvio Santos para um ato de 7 de setembro, o falecido Silvio Santos, Edir Macedo. Mas o alinhamento era mais com esses personagens de segunda linha, não era a grande burguesia brasileira. Agora, se eles vissem que o Bolsonaro tinha uma perspectiva de ficar 8, 10, 12 anos no poder, aí, Chico, Gabi, imagine o alinhamento desta grande burguesia brasileira, ia se dar sem dúvida. Sem dúvida. Já se deu, em parte, através do Paulo Guedes, mas eles estavam meio receosos, estavam achando meio estranho o esquema de trabalho, a agitação bolsonarista, não estavam sentindo firmeza. Agora, se ele ganha, e aí eles sentem, agora é um governo para durar bastante tempo, imagine como é que ia ser. Então, seria a distopia, como diz a nossa equipe aqui na manchete na tela, uma distopia Brasil. Ficamos muito perto disso. Ficamos muito perto disso. Imaginemos o Bolsonaro com o apoio que o Trump está acolhendo agora, por exemplo. Imagine. Imagine se o Bolsonaro ou alguém da extrema-direita ganha em 2026 e tem o apoio das redes sociais todas para fazer o que der na telha, sem nenhum limite, porque no governo Bolsonaro ainda houve algum tipo de limite, as agências de checagem, a mídia tradicional ainda resistiu um pouco.
agora seria o trator, que é o que o Trump vai tentar fazer nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro, a extrema-direita brasileira, está de olho lá. Se der certo, eles vão tentar implantar aqui. Então, a gente tem que resistir. É muito importante continuar resistindo. Eu vejo, tem muita gente crítica, chateada com o governo Lula. Não tenho dúvida. Se cair o governo Lula, o que vem é isso aqui piorado. É o ensaio do que nós estamos assistindo agora lá nos Estados Unidos com o Trump. Então, é muito importante continuar resistindo e a gente fica nesse ensaio aqui. O que seria um governo de extrema-direita voltando com mais força em 2026? O que seria? A gente está vendo a batalha da comunicação como é central. Daí a importância, e tem tudo a ver com o noticiário de hoje, né? A importância da posse de um novo secretário de comunicação, o Sidônio, que tomou posse hoje. Daqui a pouco vamos falar bastante sobre isso com a Heloísa Vilela, que esteve lá, vai trazer os bastidores da posse do Sidônio como novo secretário da SECOM, né? Foi no Palácio, olha ele aqui. É a nova comunicação do governo, Sidônio Palmeira. Assume SECOM e promete combater as fake news, fez um discurso. Vamos trazer trechos da fala dele, que foi marqueteiro do Lula em 2022, ajudou a derrotar o Bolsonaro nas urnas e continuava assessorando informalmente, agora assume a função. Olha aí, deu até um abraço na Janja, né? Depois nós vamos falar disso. Tem gente achando que a Janja perde poder com a chegada do Sidônio. Será que é isso mesmo? Vamos depois falar com a Heloísa Vilela e com o nosso Guilherme Amado, também sobre a comunicação do governo. E o caso Pix, né, gente? Como é importante combater, ter ferramentas e se preparar. Imagine, o Trump ainda nem voltou ao poder e olha o que eles estão fazendo nesse caso do Pix, espalhando uma série de mentiras, né? Os vídeos que foram gravados, o Bolsonaro, o filho, o Flávio Bolsonaro, o Osmar Terra e outros. Tanto que hoje foi muito importante a entrevista do Barreirinhas, o chefe da Receita Federal do Brasil, teve no ICL Notícias primeira edição. Foi uma ótima entrevista com perguntas dos nossos internautas, do nosso público, a nossa comunidade. Poucas vezes eu vi isso, sabe? As pessoas poderem perguntar, né, Gabi? O vídeo, o sujeito gravou, mandou, o Barreirinhas respondeu por escrito, em alguns casos com vídeo, de uma maneira muito dinâmica. Daqui a pouco vamos trazer um resumo do que foi a entrevista do Robinson Barreirinhas. Excelente entrevista conduzida aqui pela equipe e os nossos colegas do ICL Notícias, primeira edição. Mostra a importância, né, da gente prestar atenção no que está acontecendo. Dia 20 de janeiro agora, o mundo toma um outro aspecto com a posse do Trump e a gente já está assistindo o ensaio do que vem por aí. É uma batalha. Outro dia, o Arbex, né, o jornalista José Arbex, esteve aqui e falou, né, é uma declaração de guerra o que o Zuckerberg fez. Agora, aqui para a justiça brasileira, como disse o Chico, ele não deu uma amarelada, é estratégia, né? Ele declara a guerra lá e diz aqui para a autoridade brasileira, não, veja bem, nós vamos ver como é que vamos fazer ainda, não vai ser assim não, fiquem tranquilos. Mas nós vamos ver na prática daqui a pouco o que acontece. Os primeiros sinais não são nada bons. Essa operação do Pix mostra que eles vêm com tudo. O Bolsonaro, inclusive, tem dito para os apoiadores dele, dentro do bolsonarismo, que esse caso do Pix, ele tem grande esperança que ajude a derrubar parte da popularidade do Lula. O governo está se mobilizando para responder. O novo secretário da SECOM, com o Barreirinhas, e a gente tem realmente uma batalha de proporções gigantes, não é qualquer coisa que a gente vai assistir agora em 2025, Gabi. A gente trouxe muitas perguntas, o Rodrigo também falou sobre isso, sobre perguntas da audiência. Tem o Gilmar Ribeiro, por exemplo, ele fala sobre o papel da Receita no combate ao crime. Vamos trazer mais esse trecho aqui, além desse do Pix, que também foi super importante da gente tirar aqui. Vamos rodar mais esse vídeo. Essa vem do Rio de Janeiro, do Gilmar Ribeiro, e ele fala o seguinte: o rastreamento de Pix de valores elevados podem ajudar a identificar crimes envolvendo tráfico de drogas, de armas, milícias, fraudes na internet, etc. Se sim, como a Receita Federal age a partir disso? Veja, anos atrás houve aquele desbaratamento de uma quadrilha que prestava serviço ali na minha cidade, na cidade de São Paulo. Ela foi desbaratada, aquela quadrilha,
a partir de um trabalho da Receita Federal de rastreamento de lavagem de dinheiro. Então, esse trabalho é cotidiano na Receita Federal. Dentro dessa gestão de risco que nós falamos, nós cruzamos uma série de dados de uma maneira muito sofisticada. O volume movimentado, quem são os sócios da empresa, quem é a pessoa física, ela declara, não declara, quem são os parentes dela, os parentes são sócios de quais empresas, qual é o imposto, qual é a margem de lucro dessas empresas. Tudo isso alimenta um sistema que vai depurando e vai permitindo que o auditor fiscal, quando ele vá fiscalizar, ele tenha um volume de informação que seja trabalhável. Então, é dessa forma que nós fazemos isso. Então, esse tipo de trabalho, a gente está cada vez mais fortalecendo aqui dentro da Receita Federal, porque é o esforço de todos nós ao combate ao crime. A melhor contribuição que a Receita Federal pode dar em relação ao combate ao crime é exatamente nesse aspecto financeiro, no financiamento do crime organizado, né? A gente combate muito, você sabe, aqui na Receita Federal, por exemplo, contrabando de cigarro eletrônico. Como que a gente faz isso? Também cruzando informação das apreensões com movimentações financeiras que são captadas no nosso sistema. Identificando esse risco, nós contatamos nossos parceiros, principalmente a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e avançamos nas investigações e vamos atrás desses criminosos. Então, essa gestão de risco, ela foi reforçada por essa instrução normativa no momento em que nós passamos a abranger essas fintechs, essas instituições de pagamento. Achei muito bom, porque a audiência conseguiu mandar dúvidas específicas. Quer dizer, olha, no meu caso, eu tenho, sei lá, eu sou PJ, eu recebo não sei quanto por mês, e aí o secretário foi tirando dúvida a dúvida e acho que com muita serenidade também, muita tranquilidade, para dizer que, na verdade, o objetivo é justamente combater sonegação, assim, de grandes valores, né, Chico? Não é um caso da Dona Maria, que tem o seu cartão de crédito utilizado por familiares que depois vão fazer Pix para ela. Tem até um caso assim que depois eu vou trazer. Exato, não é do pipoqueiro, o cara que vende milho ali na estação do metrô, que é um personagem real que eu encontrei ontem e estava ali massacrado pelo bolsonarismo. Ele estava em dúvida, hoje não vou mais usar o Pix porque eu vou ter que pagar depois. Ou seja, foi um estrago tamanho assim, que a gente teria aqui no ICL assim, o dever mesmo de trazer o secretário da Receita Federal para dar uma aula, como ele deu hoje, e tentar baixar a poeira desse espanto. O espanto real. A extrema-direita trabalhou muito para valer. Uhum. Eles apostaram como um estrago no Lula e apostaram muito certo. Fizeram um terror. Você pegava camelô, esses pequenos vendedores, pequenos comércios, todos assustados mesmo. A Elô disse, né? Foi fazer a unha ontem no salão e só estavam falando disso, né? De um receio, de um medo. No metrô, agora? No metrô, é a conversa no metrô. Agora, eu acho que também acende um alerta. Ótima fala do secretário Barreirinha. Parabéns para a equipe do ICL Notícias Primeira Edição. Ele falou, respondeu a tudo, sem meias palavras, colocou os pingos nos is. Mas fica também um alerta para o governo. Eu sei, é impossível você evitar fake news, porque o lado de lá quer fazer fake news sobre tudo. Eles estavam fazendo também em relação ao pacote do Lula, né? Sim. Ao pacote do Haddad. Mas aqui fica assim, acho que um alerta. Não dá para mexer com um caso que envolve algo que é tão popular no Brasil, porque o Pix, gente, virou uma instituição. E ela é mais usada justamente pelo setor que está mais na informalidade, que é o setor que é o mais desconfiado com Lula. É aquele setor entre 2 e 5 salários mínimos. É onde o Lula tem menos apoio. O Lula tem apoio entre os com uma faixa de renda menor, os mais pobres, e numa certa classe média. Mas nesse setor dos chamados empreendedores da classe C, tem muita dificuldade. Aí você mexe com uma regra no Pix. Não tem nada a ver, não vai trazer nenhum problema. Mas, gente, mexeu com a regra do Pix. Você tem que estar preparado, então, porque os caras vão vir para cima. Isso, eu não estou falando que o Barreirinhas tem que cuidar disso, mas a equipe de comunicação do governo não pode tomar nenhuma medida que mexa com fatos assim que afetam a população lá na ponta, sem calcular o risco na comunicação. Isso aí tem que estar embutido em cada medida do governo, em cada medida. O governo toma sustos. Tomou esse susto com o Pix, tomou num outro fato que eu apoiava, muita gente apoiava, regulamentação para entregadores.
Os entregadores não queriam regulamentação. Ali era outro departamento, porque... Mas foi mal comunicado também. Foi mal comunicado. Aqui, eu nem digo que foi mal, bem comunicado, porque era uma portaria, ninguém nem se preocupou com isso. Mas a extrema-direita fez o serviço que a gente espera de uma extrema-direita manipuladora e golpista. É mentir, jogar com a mentira. É uma extrema-direita que está lendo o Diário Oficial e está pegando qualquer medida, principalmente ligada a assuntos populares como o PIX, e está explorando com a mentira. Porque essa portaria passaria despercebida em qualquer lugar, em qualquer hora, no Brasil e em vários momentos, ninguém ligaria para isso se não fosse uma extrema-direita ligada em fazer fake news. Porque, se você for reparar, é uma portaria muito burocrática. Sim, é algo sabe, dando conta de um trabalho que a Receita Federal faz desde que existe. Desde que a Receita Federal existe, faz esse mesmo tipo de trabalho. Mas quando você muda uma coisinha e você tem uma extrema-direita atenta dessa forma, vem em forma de mentira. Se você mexer, por exemplo, com a área igreja, qualquer coisa que você fizer com igreja está sujeito a um ataque desse tipo. Né? Direitos das mulheres, direito da população LGBT... Tem que fazer, tem que comprar a briga, mas tem que saber fazer. Agora, você achar que você vai fazer uma portaria que mexe com a fiscalização do PIX e que não vai ter reação nenhuma? Ah, não, isso aí é uma coisa puramente burocrática. Não estamos mais nesse tempo, né? Não estamos mais nesse tempo. Mas foi muito bom o Barreirinhas ter vindo aqui e explicado e tirado, né, assim, separado o que é mentira do que é verdade. De qualquer maneira, fica um alerta. Dúvidas também. Tirando dúvidas da nossa audiência, sim, né? Tem o Murilo também que enviou pergunta. Ele queria saber se algo muda na fiscalização para ele, que movimenta R$2.000 em cada uma das 3 contas que ele tem. Então, tem casos específicos aqui que foram enviados também e foi uma oportunidade para a nossa audiência tirar essas dúvidas. Então, vamos assistir mais esse trecho também que o secretário tirou essa dúvida da nossa audiência, mais especificamente do Murilo. Vamos assistir. Vamos supor que eu tenho 3 contas bancárias e que em cada uma delas eu movimente R$2.000, que vai dar um total de R$6.000. No caso, quando isso acontece, o relatório é enviado individualmente por cada uma dessas instituições ou só quando cada uma atinge mais de R$5.000? Secretário, por favor, é o Murilo quem pergunta. Murilo, conforme o Leandro te falou, desde 2015, na sistemática anterior, a Receita já recebia por instituição financeira a partir de R$2.000. Agora, nesse teu caso, a gente não vai receber nada, porque, na verdade, a gente aumentou o patamar para R$5.000. Mas é por instituição financeira e por mês. Então, aí mais uma dúvida que foi breve e corretíssimo. Porque tudo o que aconteceu foi isso. Antes, se monitorava contas de 2.000, ou seja, era mais pesada a fiscalização. Nesse sentido, pegava mais a base, pegava a massa maior. Agora, esse patamar mudou para 5.000, sabe? Então, seria uma coisa que poderia ser favorável ao governo, virou um inferno. Virou. A verdade é essa, gente. O Barreirinhas esteve aqui e respondeu. A gente está espalhando com as nossas redes, né, com o tamanho que o ICL tem, que já é um tamanho significativo. Mas a verdade é que, se você andar pela rua de São Paulo, a situação não é fácil. A situação não é fácil. Mas já estou vendo uma virada interessante. Ah, não quer vender no Pix, não? Sei lá, tem um pipoqueiro, Estação Sumaré. Aí o cara não quer vender no Pix. Já encostou outro para vender no Pix. Para vender no Pix. É a livre iniciativa, como os defensores do grande capital gostam de dizer. Vai aparecer também. Se você começa uma semana inteira na tua loja, na tua pequena loja, não vou aceitar o Pix, o teu concorrente vai aceitar, já. Então, na prática também vai ter uma resposta. Sim. Uma resposta comercial. Sim. E outra dúvida muito recorrente também da nossa audiência é a questão do cartão de crédito. Aquilo que a gente falou, tem muita gente que, grandes famílias, por exemplo, onde só uma pessoa na família está com o nome limpo. Então, consegue fazer dívidas no cartão de crédito, né? Uma avó, vamos lá, uma hipótese, né? A avó que empresta o cartão de crédito, depois as pessoas retribuem, né? Recompensam esse valor no Pix, muitas vezes agora, enfim. Pela praticidade, então tem gente perguntando a respeito disso, a gente tirou essa dúvida especificamente da Janaína Carmesim,
sobre fiscalização no cartão de crédito. Ela estava preocupada justamente porque ela empresta o cartão dela para familiares, para eles fazerem as compras que eles precisam ali pelo cartão, e ela é reembolsada pelo Pix. E aí, o Robinson Barreirinhas, o secretário, também falou a respeito desse caso. Acho que vale muito a pena a gente assistir. Vamos lá. Com a pergunta da Janaína Carmezin, que é do Amapá. Então, ela fala o seguinte: no último mês, recebi mais de 5 mil via Pix, pois costumo emprestar meu cartão de crédito para os parentes realizarem compras. Como eles me reembolsaram por meio de transferência, minha conta acaba recebendo várias transações em Pix para que eu possa pagar as faturas. Esse valor não corresponde a uma renda minha, apenas ao pagamento dessas compras. Diante disso, preciso me preocupar com alguma prestação de contas ou obrigação fiscal em relação a essas transações? Pergunta da Janaína. Olha, como eu disse, essa movimentação de cartão de crédito já é de conhecimento da Receita Federal há mais de 20 anos. Desde 2003 nós recebemos. Movimentação em instituição financeira no formato atual desde 2015. Então, se ela não teve problema nos últimos anos, não há por que imaginar que vai ter. E eu repito, isso acontece não é porque a Receita Federal não está acompanhando, é porque ela não precisa contatar a sua telespectadora para saber o que está acontecendo. A Receita Federal consegue cruzar as informações por outras fontes. E isso não está sendo pego na gestão de risco, porque não é o enfoque da Receita Federal. O enfoque da Receita Federal, como eu disse, é outro. É para contribuintes maiores. É claro que eu não estou dizendo com isso que as pessoas podem fazer qualquer irregularidade. A gestão de risco da Receita Federal ela é sofisticada o suficiente para não pegar esse tipo de situação que não é ilícita e focar, permitir que o esforço da Receita Federal foque naqueles casos em que apresenta-se sim uma inconsistência. Então a tua telespectadora, se até hoje não teve problema, ela não tem por que se preocupar daqui para frente, porque, repito, o que mudou para a instituição tradicional de pagamento é que nós reduzimos, na verdade, o volume de informação prestada. Então, na verdade, simplificou, né? O que ele está explicando ali. E é um clássico nacional você emprestar, pegar o cartão do primo, da tia, da avó. Normalmente, os avós no Brasil, os aposentados, eles carregam famílias e mais famílias nas costas. O neto quer comprar uma moto, é no cartão da avó. Esse é um clássico brasileiro. Tem muito brasileiro endividado, né, gente? Aí porque os avós muitas vezes têm aposentadoria, faz o empréstimo consignado. Tem o consignado que é automático. Tem a renda formalizada. Tem, inclusive, um abuso de muitos netos, de muitos parentes em cima dos avós. É verdade. De meio ali forçar os empréstimos, etc. Tem também essa parte, mas aí é uma parte moral, não cabe aqui no nosso comentário. Mas só para complementar aqui, a gente teve um endividamento no ano passado, 2024, que atingiu 77% das famílias brasileiras. Então, isso também é um componente importante, né? Muita gente com nome sujo também não consegue fazer dívida no cartão de crédito. Então, é bastante comum, é um clássico, como você disse. Agora, posso lançar aqui uma questão? Por favor. Então, nós temos aqui, o governo toma uma medida em setembro, uma portaria em setembro do ano passado. Ela entra em vigor em janeiro deste ano. A extrema-direita faz um carnaval e semeia dúvidas. Ela está espalhando mentiras e semeando dúvidas. Aliás, existe um argumento que eu já vi aqui nas redes sociais e que uma vez eu ouvi de um ex-colega de escola que virou bolsonarista. Quando ele postou uma mentira no grupo dos ex-alunos, eu falei, isso aí é mentira, cara. Ele falou, é? Eu falei, é mentira. Ele falou, mas podia ser verdade. Porque ele estava falando mal do Lula, estava falando mal do... Podia ser verdade. Então, o que as pessoas agora... O lado bolsonarista, quando você desmente e traz a verdade, ele fala, mas o Haddad e o Lula, se puderem, ferram mesmo o povo. Bom, então isso que está colocado. O que interessa tem um meio do caminho aí, uma turma que não é nem muito Lula, nem muito Bolsonaro, que também está afetada e, em parte, está com medo, está acreditando que vão mexer com o dinheiro dela, por mais que se esclareça. Isso vai se dissolver ao longo do tempo? Quando nada acontecer, isso vai virar assim, uma nota de rodapé na história? Ou vai ajudar a diminuir a popularidade do Lula? O que você acha, Chico? Eu acho que a prática vai responder, mas demora. Eu acho que, como eu falei o exemplo do pipoqueiro, vai encostar um pipoqueiro do lado do pipoqueiro que não está vendendo em Pix e vai faturar e ele vai ver que não aconteceu nada com o cartão dele, nem com de ninguém e vai ter uma resposta prática a essas pessoas quando receberem suas faturas. Eu digo naquele tipo de pessoa que é meio São Tomé, só acredita... São Tomé, só acredita vendo a fatura. Aí vai ter um grande desmentido nacional na prática daqui a um mês. Não mexeu no meu Pix. Não mexeu no meu. Não mexeu no cara que vende o milho. Não mexeu no cara da mercearia da esquina. Aí vai ter uma resposta igual a essa história. Lula vai fechar a igreja.
Aí passa 6 meses, Lula não fechou nenhuma igreja. E aí eles partem para a próxima, né? A Lula vai... Todas as escolas vão ter agora banheiro unissex. Passa 1 mês, não tem banheiro unissex. 2 meses, não tem banheiro unissex. Lula está com 2 anos no governo, não tem banheiro unissex. Aí tem uma resposta. Mas são coisas demoradas, né? Cada vez a gente tiver que esperar que se resolva na prática, que veja que era uma grande mentira do bolsonarismo, é um estrago em cima do governo. A sorte é que a gente não está num ano eleitoral, porque uma história como essa, faltando 2 meses para a eleição, seria fatal. Seria, isso é um aprendizado. Porque as pessoas não iam receber, até as pessoas receberem as suas faturas nos seus comércios, ou a do cartão que comprou para a prima, até receberem e notarem que nada aconteceu, que é igual a dizer que iam fechar igrejas, que é igual a mamadeira de piroca na escola, que o Haddad iria implantar quando ele era ministro da Educação. Nada disso aconteceu e as pessoas viram na prática. Exato. Mas demora e causa estrago. Ô Chico, eu queria pedir licença para trazer mais uma vez o vídeo que estava com o entendimento prejudicado aqui, porque tinha um áudio concomitante sobre o Pix. O Pix para mês, especificamente. O secretário Robson Barreirinhas tirou dúvidas a respeito disso. Então, a gente vai rodar mais uma vez esse vídeo agora para a gente conseguir entender o que ele estava falando. Vamos assistir? Não tem nem sentido a Receita Federal querer cobrar tributo dessas pessoas. A Receita Federal tem que estar orientando esses contribuintes a se formalizarem para eles serem protegidos, para eles serem segurados. Eu vou te dar um exemplo, um MEI. Alguém que se estabeleça como MEI, microempreendedor individual, ele vai pagar apenas 5% do salário mínimo, um valor fixo, independe de quanto ele fatura, ele vai pagar 5% do salário mínimo, que agora com o aumento do salário mínimo vai dar R$ 75. Se ele for prestador de serviço, ele paga mais R$ 5 por mês, fixo. Se ele for do comércio, ele vai pagar R$ 1 por mês. Esse é o pagamento. Então, de R$ 80 por mês, ele ganha toda a Seguridade Social. Num caso de acidente, ele é coberto pela Seguridade Social. No caso de algo mais grave, de uma aposentadoria por invalidez, ele passa a ser coberto. Então, isso não é receita para a Receita Federal, é um valor muito baixo. O papel da Receita aqui é muito mais de orientar o contribuinte para ele se formalizar e ficar protegido do que um trabalho de arrecadação. O trabalho de fiscalização repressiva não é voltado para esse contribuinte, é voltado para o maior que está aplaudindo esse debate. O criminoso adoraria isso aí que estão dizendo de acabar com a instrução normativa. Pensa comigo, se eu revogasse hoje a instrução normativa, porque tem gente dizendo, tem que revogar a instrução normativa. O que vai acontecer se eu revogar hoje? Eu vou prejudicar diretamente o pequeno contribuinte e vou dar um presentão para os criminosos. Por quê? Se eu revogar hoje a instrução normativa, vale a regra anterior. E a regra anterior era pior para o pequeno contribuinte, porque eu passo a receber acima de R$ 2.000 a informação de PIX, de TED, de transferência. Já existia isso antes. Repare, se eu revogar hoje a instrução normativa, aumenta a chance dessas pessoas caírem na malha fina. É isso. Eu acho que vale muito a pena, muito boa essa resposta, vale muito a pena a Elô Vilela vir aqui com a gente também. Ela já está acompanhando aqui a nossa discussão a partir das respostas do secretário da Receita, o Robson Barreirinhas. Elô, já está aqui com a gente, né, Elô? Elô, boa noite para você. Bem-vinda, querida. Boa noite, lógico que eu estou acompanhando, impossível não acompanhar o ICL N2, né, gente? Eu estou desde o começo do programa aqui e essa entrevista foi maravilhosa. Essa última resposta dele não podia ser mais perfeita em deixar claro que quem está aplaudindo essa onda de fake news é justamente a turma que pode perder com o aumento da fiscalização, que são quem? Quem lava dinheiro em grandes quantidades, traficante, pessoal do crime organizado e por aí vai. Então é esse pessoal que está batendo palma para essa onda de fake news que está pegando todo mundo no susto, mas 90% das pessoas que estão assustadas não tem nenhum motivo para estarem preocupadas. Elô, rapidinho, eu sei que você tem bastante para falar sobre Sidônio Palmeira, né, que tomou posse hoje na SECOM. Trouxe aqui para o Chico, queria ouvir você também. Quer dizer, o governo dando as explicações, né, a extrema-direita vai continuar fazendo barulho durante um tempo. Você acha que isso pode arranhar, trazer dificuldades políticas, diminuir a aprovação ao governo Lula, esta onda? Porque, olha, o que está se ouvindo pelas ruas aí é um fuzuê danado. As pessoas estão confusas.
Qual é a avaliação que você faz? Eu acho que momentaneamente, não só eu, mas o próprio governo faz essa avaliação, que momentaneamente pode sim, mas quando a coisa cai na realidade, a tendência é que isso diminua. Porém, o que não se pode permitir é que uma nova onda com outro assunto ocupe esse lugar e continue, então, o tempo todo, né, colocando o governo numa situação difícil. E essa foi a minha grande preocupação hoje, quando eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o novo ministro, né, da SECOM, o Sidônio, que eu não sei se é agora que a gente vai falar disso, mas enfim, achei a resposta dele. Vambora? Então é o seguinte, a minha pergunta foi exatamente essa. Como é que a gente faz para lidar com essas ondas de fake news, para impedir que elas tomem conta do país dessa maneira, como tomou conta agora? E ele deixou muito claro que ele tem uma estratégia para lidar com isso. A gente vai rodar o VT e depois comenta? Isso, vamos lá, Marcelo, vamos rodar então, o vídeo agora, vamos assistir. Qualquer medida que influi para a maioria da população, né, que tem consequência na maioria da população, você tem que sair na frente informando isso. Você tem que ocupar todo o espaço para isso, né? Você ocupa com a verdade. Aí vem a desinformação, vem a fake news, isso já está, esse terreno está ocupado. O que ela vem? Ela vem para disputar. Aí a gente pode ganhar de 8-2, 7-3, faz parte do jogo e da disputa. Isso primeiro, é importantíssimo fazer isso. Por quê? Se você não ocupa e deixa o vácuo, o que faz? A desinformação, a fake news, ela vai lá e ocupa isso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que correr atrás da fake news. Quando você está correndo atrás, já é um problema. E para você fazer a comunicação, não é só, né? Não é só você chegar lá, botar uma coisa na rede social. Não é isso. Tem que ter atitudes. E uma das coisas para isso também, é importante que identifique os responsáveis pela fake news. É importante que puna os culpados por isso, pelos danos que estão fazendo ao país e às pessoas, e principalmente as pessoas mais simples. Achei interessante, Elô, isso, porque ele está dizendo, olha, além desse problema de disseminação de fake news, tem um responsável ali, né? Muitas vezes parece que surgiu do nada. Ah, fake news que surge, se propaga. Não, gente, a gente tem pessoas disseminando. Tem um crime. Exato. Tem um crime sendo cometido. Ele usou a palavra crime numa outra resposta que ele deu. E foi além. Ele disse: a gente precisa que a Polícia Federal investigue. E é exatamente isso. A quantidade de vídeos rolando na internet de pessoas que estão claramente encenando, criando uma cena, chorando, falando que foram taxadas com um Pix, que é uma mentira escandalosa. Essas pessoas têm responsabilidade, elas têm que ser investigadas e quem está proporcionando isso tem que ser criminalizado, porque eles estão não só, primeiro, né, atrapalhando a vida de milhões de brasileiros, como eles estão, a gente sabe que o intuito disso tudo é, primeiro, esconder o crime, né? O crime que lava dinheiro, que trafica drogas, armas e etc. Como também isso é um atentado à democracia. Não é assim que as coisas se resolvem na democracia, com a difusão de mentiras. Então, eu achei, assim, a resposta do novo ministro perfeita, não só porque mostrou que ele tem uma estratégia para lidar com isso, como também exige a responsabilização. Onde está o nó dessa questão? Para fazer o que ele está propondo, ocupar o espaço antes que a fake news chegue, ele vai precisar de um trabalho muito bem coordenado com todos os ministérios e agências do governo, porque é o que você estava falando agora há pouco, Rodrigo. Essa portaria estava pronta desde setembro. Ela foi entrar em vigor agora e veio essa onda de fake news. De setembro até agora, ninguém no governo, na SECOM, sabia que essa portaria estaria entrando em vigor para preparar o terreno e deixar tudo muito claro, como o Sidônio falou, ocupar o espaço e impedir essa enxurrada de fake news. Então esse é o objetivo número 1 do trabalho do novo ministro. Unificar o trabalho da comunicação de todo
o governo. E foi isso que eu tentei saber, se vai ter muita resistência, se não vai, os ministérios, como é que vai ficar. E o que eu ouvi de algumas pessoas que trabalham em diferentes ministérios é que não deve ter resistência não, porque está todo mundo agora começando a se preocupar com o próximo governo. Então, os ministros, por mais que sejam de vários partidos, também querem êxito para que também tenham, né, um futuro político promissor. Então, parece que pode ser que ele tenha alguma chance de unificar esse trabalho e ter um bom resultado. Agora, além dessa parte da fala do Sidônio, em que ele fala da responsabilização, a primeira parte, eu acho que, a Elo até já comentou, mas eu queria colocar mais luz em cima disso, que ele fala, em vez de ficar correndo, no fundo é isso, em vez de jogar no contra-ataque, a gente tem que ter a posse da bola. A gente tem que ficar com a bola o maior tempo possível e a gente dá o ritmo do jogo. Não fazer o jogo reativo. No jogo reativo, você não tem tempo de reagir. Quando você reage a uma, eles já estão na próxima. Se você fica com a bola, eles não têm nem tempo de lançar fake news. O governo, nos 2 primeiros anos, falhou muito nisso. Aliás, nem lidou com isso. Não. Acreditava no seguinte, vamos normalizar o Brasil, a extrema-direita vai diminuir de tamanho, o judiciário vai fazer o serviço dele, vai botar essa gente na cadeia. Não botou na cadeia, o Bolsonaro está aí inelegível, mas fazendo muito barulho, eles têm metade do país com eles e o governo não. Agora vai ter uma estratégia para, em vez de ficar respondendo a fake news, ir para a pauta, tem que colocar a pauta. É claro que, se daqui a 2 semanas o Ministério Público, o Procurador-Geral da República denunciar o Bolsonaro e ele ficar próximo de ser julgado, a pauta vira essa, aí não tem mais Pix e tal, muda tudo. Mas não dá pra contar só com você não isso. pode contar só com o judiciário e impor uma pauta de punição para a extrema-direita, né, Chico? É muito pouco, né? É muito pouco. Acho que o governo foi muito romântico. Acho que estava em 2000 e pouco, lá no primeiro mandato do Lula, acreditar que, então vamos ter boas pautas, vamos propor isentar pessoas até 5 mil, vamos retomar todos os velhos programas do governo Lula, colocar tudo para funcionar, lançar programa para o empreendedor, vamos cuidar de todas as áreas e que isso seria suficiente. Em tempos de normalidade, isso seria suficiente, seria um baita governo. Um governo que estaria com a reeleição garantida. Mas de 2018 para cá, a gente vive outros tempos. Não é normalidade. Não é normalidade. É tempo de você pegar uma portaria da Receita Federal e transformar isso no inferno para qualquer vendedor, em qualquer armarinho de um mercado público no Brasil inteiro. É o que nós estamos vivendo agora. É outra história, são outros tempos. Tem que governar nesses tempos. É isso. Tem um... E o que me deu o que me deu um pouco de otimismo hoje nessa posse foi exatamente isso, Chico. Foi ouvir o atual ministro falando desses novos tempos de uma maneira muito clara, como quem está entendendo muito bem em que tempo que a gente está e como a gente tem que se comportar. Lógico, ele deixou muito claro também que isso é um problema que o mundo inteiro está enfrentando e ninguém tem a fórmula, né, ideal para lidar com essa situação. Mas ele tem uma visão muito clara de que é preciso atacar antes, né, de ser atacado, é preciso ser proativo e não ficar apenas se defendendo. E como fazer isso, acho que ele deve ter uma ideia bem melhor que eu. Esperamos que sim, né, Elo? Enfim, está se apresentando para isso. Eu achei muito sólido o discurso dele, muito claro. Sim. Muito político no sentido de mostrar que é através da política que a gente faz mudanças no país e busca uma sociedade mais justa e que a velocidade da fake news hoje é um negócio absurdo e que precisa ser combatido. Tem também um outro aspecto ali, respondendo aos questionamentos, né, do mesmo dia que a Meta responde aos questionamentos ali do governo brasileiro. O Sidônio, que é o novo ministro da Comunicação, ele citou a empresa também, ele falou sobre a Meta, o que também demonstra que ele está, como disse a Elo, Chico também, muito adaptado a esses novos tempos, está muito atento a tudo que está acontecendo e acho importante esse diálogo também, né? O ministro da Comunicação falar sobre isso, se comunicar com a população a respeito disso. Vamos ver o que ele falou a respeito da Meta também. Vamos lá. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional, promovendo um faroeste digital. Buscaremos incentivar os processos regulatórios e garantir que a população tenha acesso às informações.
Defendemos a liberdade de expressão. Lamentamos que o extremismo esteja desvirtuando esse conceito para viabilizar a liberdade de manipulação e agressão. A defesa da integridade da informação é hoje condição de sobrevivência das democracias em todo o mundo. Por isso... Aí ele também falou a respeito da comunicação da Meta. Eu acho super importante, né? Porque gerou muita preocupação também. Semana passada, acho que foi um assunto que a gente mais discutiu aqui, né? E que mais falou na imprensa também. E um receio de judicialização, depois de tudo que a gente passou com o X e com o Elon Musk, eu acho que essa preocupação é mais do que legítima, ainda mais com a posse do Trump chegando. Diga, Elô. Eu acho, Gabi, que ele não está com nenhum medo de judicializar, não. Ele deixou muito claro que, se for preciso, é para a justiça mesmo que tem que se correr. E falou, é uma questão de defesa da soberania nacional, é uma questão de respeitar as leis do país. Ninguém pode chegar aqui e desrespeitar. E ele foi um pouquinho mais longe. Ele falou o seguinte, ele falou que colônias, neocolônias, incentivo a ditaduras... Hoje em dia, existem outras formas de entrar nos países. Se utilizar das redes sociais com desinformação e discurso de ódio. Então, eu achei muito interessante, porque ele também fez a conexão com a extrema-direita internacional nessa fala dele, dizendo que por isso mesmo a gente tem que defender a soberania brasileira. Mas você vê como está casado o pronunciamento do Zuckerberg. A partir de agora não tem mais checagem, é a comunidade que faz as notas, né? É o que ele disse naquele discurso. Num caso como esse do Pix, se a turma do Bolsonaro espalhar mentira e alguém chegar e falar tem que retirar esse vídeo porque esse vídeo é simplesmente uma mentira, o Facebook pode dizer não, mas em nome da liberdade de expressão pode circular qualquer coisa. Isso cria uma situação que não tem sustentabilidade para você governar um país. Você ataca a economia, você ataca a psicologia das pessoas. Então, ou você enfrenta isso, ou então entrega tudo para a extrema-direita. Você causa um pânico, né, na economia do país, capaz de paralisar. Sim, como a gente viu nesse episódio. Então, é muito sério. Os dois assuntos estão totalmente ligados, Gabi. Mas talvez para uma rede que já causou mortes em série, como o Facebook em Mianmar, talvez para eles não seja importante. E aí vai a questão da colonização, né, Elô, que o Sidônio vai acertadamente, quando ele fala em colônia, ele está falando disso. É isso. Essa colonização via mentira do Facebook, o Twitter, seja o que for. X, não vamos esquecer quanto que a mentira matou na pandemia, né? E divulgada nas mídias sociais. Então, assim, ele tem toda a razão quando ele pede fiscalização da Polícia Federal. É crime você fazer isso com a população. E tem que ser... essas pessoas têm que ser penalizadas para começar a pensar duas vezes antes de inventar um vídeo mentiroso desses. Em alguns países você antigamente mandava os barcos, os canhões, depois passaram a mandar os mariners, né? Exatamente. Aqui você manda o Facebook. A colonização nesse sentido, né? Você coloniza a mente das pessoas e opera por dentro dos países, né? Sem precisar, eventualmente, mandar tropa, mandar espião, mandar CIA, você manda o Facebook. E acho que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de como a Meta também respondeu aos questionamentos do Brasil, acho que daqui a pouquinho. Mas uma das mudanças, Elô, até que você trouxe apuração sobre isso, que o Sidônio já fez na SECOM, foi a demissão de uma secretária de estratégias e redes, que é a Bruna Rosa Alfaia. Ela trabalhou na campanha do presidente Lula em 2022 para a presidência e também ela é muito próxima da primeira-dama, a Janja da Silva. A Elô até apurou que a Bruna, ao se despedir ali dos funcionários, ela se emocionou e tal, mas a relação dela com a equipe era meio conflituosa, não é isso, Elô, que você apurou? O que eu ouvi foi assim, não vou nem repetir exatamente o que foi dito, porque aí vai ficar muito óbvio para quem que ela estava falando, mas maneira de se comunicar com as pessoas completamente desrespeitosa, muito agressiva e com várias pessoas, não só da lida direta dela, mas com todas as áreas do governo. E o fato é que ela tinha uma atuação muito importante nas mídias sociais, muito ligada à Janja. Aparentemente a Janja tentou impedir, tentou interceder para que ela não fosse afastada. A gente ainda não sabe
onde ela vai trabalhar, mas eu ouvi hoje de uma pessoa que o ministro Sidônio estava pensando em trazer alguém de mídias sociais do governo do campus em Recife. E agora há pouco a Folha já deu o nome, é isso mesmo, Maria Queiroz, que trabalha nas redes da Prefeitura de Recife, virá para o lugar da Bruna. A gente sabe que o prefeito de Recife, o João Campos, tem um sucesso muito grande nas mídias sociais. É muito eficiente o trabalho que eles fazem nas mídias sociais. E a equipe então, dele eles é vão antiga, trazer né, Lu? esse reforço. A equipe que está com ele. A equipe desde dele a primeira é gestão. antiga, é antiga. E fui alertada também que não é só o trabalho das mídias sociais, porque se você observar o João Campos falando, ele não é nem tão eloquente assim. Então o trabalho que é feito com ele nas mídias sociais funciona. Agora, Recife tem uma característica muito diferente. As pessoas todas lá têm aplicativos para informar a prefeitura de problemas que elas encontram na cidade. E isso tem uma resposta rápida. Então não é só o trabalho de divulgação, existe um trabalho concreto. E é nisso que o ministro Sidônio está pensando, em fazer a comunicação, mas deixando que a população saiba dos resultados concretos que esse governo já alcançou, que, segundo ele, não estão chegando lá na ponta. Isso é muito bom. Eu fico curiosa para saber como é que vai ser a frente de trabalho dela, ou o que ela vai trazer, por exemplo, da campanha do João Hoje Campos, o chefe de comunicação dessa equipe do João Campos estava nas reuniões e na posse do Sidônio, que é o Rafael Marroquim. Estava em todas as reuniões, então o que passa até agora, no mínimo, uma grande colaboração. Também, além da indicação de um nome ou outro, passa a ter uma conexão direta dessas equipes. São assuntos diferentes, né? Uma coisa é o país, outra coisa é uma prefeitura. O Recife tem uma coisa, a prefeitura do Recife ela é vanguarda assim, na questão de comunicação há muito tempo. Isso. A gente não tinha nem internet instalada no Brasil para valer e o Recife já tinha experiências via internet universitária através de uma empresa chamada Emprel, e com grandes experiências de comunicação popular via computadores. Então, o Recife, além da equipe do João Campos, é uma questão cultural. Tem Tem projetos, tem o Porto Digital, Tem o Porto né? Digital, que também produz para o mundo inteiro. Então, é uma cidade que tenha o seu poder público com muita experiência nesse assunto. O que eu acho super interessante da campanha dele é que a equipe, até os adversários do João Campos, desde a primeira gestão dele na prefeitura, diziam que o João Campos parecia estar em constante campanha eleitoral, porque mesmo depois que ele foi eleito, ele continuava ali fazendo os trabalhos em loco, assim, indo e filmando. Até durante a Covid ele fez isso. Foi alvo de críticas até por conta disso, mas foi um trabalho que ele fez continuamente. Eu acho isso interessante porque a Elô costuma até dizer, né, que o Lula é o maior garoto propaganda do governo Lula. Então, eu acho, assim, eu tenho a curiosidade de saber como é que isso vai ser feito, né? Porque o João Campos é essa figura também. Por exemplo, o último vídeo do João Campos, vamos avaliar. Ele num córrego lá na zona norte do Recife, se não me engano, no bairro de Beberibe, um córrego totalmente sujo, cheio de PET, de lixo e etc. E ele falando de um programa da prefeitura que vai cuidar dessa limpeza, mas que a população vai ter que ajudar ou então vai pagar multa. Então, é esse tipo de comunicação muito direta no local. É como se fosse um noticiário local muito quente. Uhum. Mas o tom é esse. O desafio é como fazer isso em nível nacional, né? Que os assuntos não são tão próximos das pessoas, né? Então, como fazer isso em nível nacional? Escolher algumas áreas em que é possível fazer, não é em todas que você consegue fazer. Exatamente. Como é que você vai debater orçamento, por exemplo? Não. A natureza é outra. A natureza já que você falou em comunicação né, as coisas não são, nem tudo é regional, mas eu acho que vai ter uma preocupação também com essa regionalização da comunicação. Por que digo isso? Porque ao lado do ministro Sidônio, hoje, o tempo todo estava o Laércio Portela, que assumiu a Secretaria de Imprensa da Presidência no lugar do Crispiniano.
Então, a gente sabe, a gente teve essa experiência prática durante os meses em que o ministro Pimenta estava deslocado para o Sul, o Laércio assumiu interinamente o ministério. E a gente lembra, a gente comentou aqui que ele fez um trabalho muito grande de levar o Lula para as rádios do interior do Brasil inteiro e que isso já tinha, aparentemente, era um dos motivos para o aumento da popularidade do presidente Lula. Lembram desse? Eu me lembro bem do Rodrigo pontuando isso. E que era uma estratégia que vinha lá do Franklin Martins, no segundo governo do Lula, e que o Laércio adotou de novo nesse período que você explicou aí, Elô. O Laércio era o adjunto da comunicação regional. Era justamente esse o trabalho que ele fazia. Então, um amigo meu hoje, que trabalhou também, trabalha na Esplanada e conhece bem, estava me falando, ele tem essa cabeça do pensamento de regionalizar a comunicação, levar, né, dar essa capilaridade para a comunicação. Então, e foi a única pessoa que o ministro Sidônio apresentou hoje durante uma conversa informal com a imprensa. Então, acho que ele está bastante sólido e as ideias dele, pelo visto, então serão bastante aproveitadas. Não, e você traz uma informação, então já saíram a Bruna, que era responsável por redes sociais, e o Crispiniano, que era o assessor de comunicação do Lula, há muito tempo, assessor de imprensa, na verdade, durante o período em que o Lula ficou fora do poder, no Instituto Lula, o Crispiniano é que conversava com jornalistas, muitos de nós, quantas vezes conversamos com ele, e foi para o governo. Então, é uma mudança importante, é um chacoalhão aí nas estruturas internas, é um reconhecimento de que o Lula olhou e falou, não funcionou nesses 2 anos, não é só o Pimenta, não funcionou. Tem muita coisa para arrumar e esses 2 nomes já foram trocados. Eu acho que viu que o jogo é bruto. O jogo é muito bruto. O jogo é como se fosse uma campanha eleitoral permanente. Não é uma coisa, assim, soft e que você possa pegar um influencer e resolver aquela coisa, ou fazer uma festa para influencer. É jogo bruto. É jogo de extrema-direita que vem pesado. Então, não dá para jogar só com festa, só com uma coisinha pontual, resolve aqui, faz uma coisinha bonitinha, fofa. Não dá para ser fofo. Não dá para ser fofo. Boa. E não dá para ser fragmentado também, nesse sentido de... Um cuida do feudo do Instagram, o outro das redes sociais, o outro sem uma estratégia unificada. E era assim que estava. Vamos falar a verdade? Tem que todo mundo falar a mesma coisa. E estava cada um falando uma coisa diferente. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais aspectos também de mudanças a partir do Sidônio assumindo essa posição, mas eu não quero também deixar de trazer, enquanto a Elô ainda está aqui com a gente, um pouco do que a Meta respondeu para a Advocacia Geral da União, para o Brasil, né? O principal ponto, acho que é a empresa do Mark Zuckerberg dizendo que as mudanças na política de checagem, que é o principal aí, que mais gerou checagem de fatos, né? Que mais gerou polêmica quando ele divulgou aquele vídeo, só vão valer, pelo menos a princípio, nos Estados Unidos. Então, ele bateu o martelo em relação a isso, a Meta bateu esse martelo, e também ela não descarta uma aplicação dessas novas normas em outros países, ou seja, por enquanto é só Estados Unidos, mas queremos, no fundo é isso, né? Queremos expandir para outros países também. Só que ela não fala como conciliar essas mudanças com as legislações locais, que é a principal preocupação, né? Então, vou ler um trechinho aqui das respostas da Meta à AGU brasileira, né? Então, ela diz o seguinte: neste momento, essa mudança somente será aplicada nos Estados Unidos. Planejamos criar, testar e melhorar as notas da comunidade nos Estados Unidos antes de qualquer expansão para outros países. Como parte desse processo de construção e lançamento, esperamos publicar mais informações sobre como essas tais notas aí funcionarão, incluindo os nossos planos para quaisquer relatórios de transparência relacionados à sua utilização. E aí a AGU divulgou um comunicado sobre essa resposta da Meta também, dizendo que esses termos atuais do uso das plataformas da Meta, né, da empresa, também as mudanças que foram anunciadas para os Estados Unidos, não estão adequados à legislação brasileira. Então, a AGU foi muito clara em relação a isso, dizendo que vai fazer uma audiência pública também para discutir esse assunto agora na quinta-feira. Então, a gente deve ter Ministério da Justiça, Segurança Pública, Direitos Humanos, todo mundo vai se reunir na quinta
para decidir, né, mais, assim, entrar em mais detalhes do que pode ser feito a partir desse comunicado da Meta, né, Lu? Exatamente. Agora, é interessante a gente reparar duas coisas. A primeira, o texto deles fala antes de expandir para outros países. Vamos desenvolver e tal antes de expandir. É lógico que já está na cara de todo mundo que o objetivo é expandir. E a outra coisa que eu acho que a gente deve notar é a ausência de qualquer referência da atuação deles na questão do discurso de ódio. Eles não mencionam nada, o que significa que eles não estão nem um pouco preocupados em coibir nada disso, que vão continuar deixando rolar solto. Então, eu acho que assim, o governo brasileiro tem muito que prestar atenção, não só na mudança do Facebook, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, para que ela não seja aplicada aqui como se aqui fosse um mero anexo da Casa Branca, mas como no que já existe nas mídias sociais. Não é uma questão de impedir que piore, é também de não deixar que role frouxo do jeito que já está rolando, que já tem coisa demais acontecendo que não podia acontecer. É isso, Elô, quero muito agradecer, sempre bom ter você aqui com a gente, querido, um beijão, valeu. Valeu. Tchau, tchau, pessoal, até... Boa noite, querido. A gente vai voltar a falar, a gente estava falando até agora sobre a posse do Sidônio na SECOM, que é uma mudança importante na comunicação do governo, né? Já saiu a Bruna Rosa Alfaia, secretária de Estratégia de Redes, que é próxima da primeira-dama, e a Elô também já adiantou que vem uma pessoa da comunicação lá da Prefeitura do Recife, que tem uma comunicação muito forte, é um dos pontos fortes ali da Prefeitura do João Campos. Tem também o Ricardo Stuckert, o fotógrafo oficial do presidente Lula, está sempre ali com ele, com a câmera, vestido de preto, né, cabelo comprido. Sim. A gente está, assim, cansado de ver, de acompanhar aí, para a gente poder ver a carinha, né, do Stuckert, mas a gente já sabe muito bem, conhece muito bem esse personagem. Ele deve perder um pouco de espaço na gestão de redes sociais, porque hoje, além de ser o fotógrafo do presidente Lula, ele também é responsável por isso. Principalmente o Instagram. Principalmente o Instagram. Vou chamar o Guilherme Amado aqui para conversar com a gente, ele que está bem próximo dessa história toda. Amado, boa noite, querido. Conta pra gente aí as novidades na SECOM também, com o Sidônio assumindo. Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Boa noite, nossa comunidade. Estava vendo que vocês conversarem com a Elô, acho que vocês passaram pelos principais pontos. Eu acrescentaria, de uma maneira resumida, que eu acho que sai, de uma certa maneira, uma postura militante e entra uma postura mais profissional. E isso é bom para o governo, porque essas posições elas têm que ser guiadas por profissionais, por pessoas que vão encarar o trabalho que está à frente delas, seja no digital, seja no relacionamento com a imprensa, seja no comando de tudo, né, como é o caso da troca no Ministério, né, do Paulo Pimenta saindo, entrando no Sidônio Palmeira, como um trabalho que não é para ser feito com olhar de militante. Se a pessoa consegue separar as duas coisas, e muitas pessoas conseguem, ótimo, né? Mas não era o que a gente via com Paulo Pimenta, não era o que a gente via na Secretaria de Imprensa também. Muito bem. Amado, também tem uma questão interessante aí. A gente estava falando sobre a posse do Donald Trump, a gente passou rapidinho, né? Pela posse do Donald Trump na próxima segunda-feira, no dia 20, porque o governo Lula está mexendo na comunicação e a extrema-direita está tendo, ao mesmo tempo, esse grande evento mundial que justamente Bolsonaro está querendo comparecer e tal, e alimenta também a mídia, fomenta a base da extrema-direita no mundo todo. E o Trump está querendo transformar numa festa aí de vários dias, vai começar no sábado, terminar só na terça-feira. A gente explicou ontem, tintim por tintim, aqui no SL Notícias segunda edição, já meu Chad veio, disse que vai ter, enfim, baile, 3 bailes no mesmo dia. Hispânico, jantar, exato. Esse baile hispânico, Rodrigo, no dia 18, e vai ter ingressos a $250 por cabeça. Aí está baratinho, perto daquele outro lá que tem... que vão os grandes magnatas. Esse aí dá até para arriscar. Dá para arriscar, Chico? A $250. O dólar a 6, mais barato do que meu forró lá no Crato.
Tá, com o dólar Já aceito. compraram ingresso de vocês? Eu já estou com o meu reservado aqui. Já tá com o seu reservado, Amado? Já tá, vai trazer informação exclusiva pra gente. Bom, o Bolsonaro está convidado para essa posse e também para essa festa aí hispânica que tá com esse ingresso mais em conta. Aí a defesa do Bolsonaro pediu já para o Supremo Tribunal Federal o passaporte de volta e autorização para essa viagem. Só que aí o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu provas do convite e agora ele enviou esse pedido para a Procuradoria-Geral da República para dar o parecer. Eu queria também entender um pouco, Amado, essa história, né? Ontem a gente estava aqui com a Elô falando a respeito disso, quer dizer, o Bolsonaro está indiciado no inquérito do golpe e qual que é o sentido do ministro Alexandre de Moraes mandar esse pedido, né, esse questionamento para a PGR também, levando em consideração que o fato dele ter o passaporte retido, a princípio, era uma possibilidade de fuga, né? Valia para tudo, inclusive para agora, quando o Bolsonaro demonstra... ele tem interferido na vida política do país, ele está no bonde da fake news do Pix, ele está em plena atuação. Mas fala, Amado. Não, eu confesso que eu não entendi até agora o que o Alexandre de Moraes fez. Para mim, se você retém o passaporte de alguém, é justamente para a pessoa não viajar. Não viajar em nenhuma hipótese, porque no caso do Bolsonaro tem um precedente bem ruim, dois precedentes ruins, na minha visão. Um foi ele ter saído para passar 3 meses depois de presidente, depois de deixar o cargo na Flórida, ali num momento em que apontam as investigações, né, com provas sólidas, que ele saiu daquilo após dias de tentar, de planejar e tentar dar um golpe de Estado e não conseguir, e se muda para os Estados Unidos. A gente sabe que uma das razões foi porque ele temia que houvesse algum tipo de investida imediata por parte da polícia em relação a ele. E segundo foi o episódio dele entrar e passar aquele tempo todo na Embaixada da Hungria, salvo engano, certo? Carnaval na Embaixada da Hungria. Foi o Carnaval. Passou o Carnaval na Embaixada da Hungria. E no momento em que havia também o medo por parte dele de ser preso. Se uma pessoa que fez essas duas coisas está com o passaporte retido, tem uma relação, como a gente sabe que tem, de proximidade, não no grau que ele propagandeia, mas uma relação de proximidade com o governo do Donald Trump. Ele vai, qual é a certeza que se tem que ele vai voltar, né? De que ele não vai fugir, de que ele não vai chegar lá e pedir um asilo. Um asilo que possivelmente ele conseguiria. Eu acho uma temeridade, né? Agora, se o Alexandre de Moraes está fazendo isso, coisa de pedir a comprovação, mandar para o PGR, para evitar um eventual desgaste junto aos apoiadores do ex-presidente por ter negado a saída, não sei. Ou se ele realmente estava cogitando autorizar. Certamente o Alexandre de Moraes entende mais que eu de quem tem risco de fugir ou não. Mas eu acho que se ele fizer isso, ele podia aproveitar e devolver logo o passaporte do Bolsonaro, porque se autoriza uma viagem, deixa o Bolsonaro com o passaporte logo. Porque o Bolsonaro já tinha pedido o passaporte outras vezes e tinha sido negado. Agora, por exemplo, a resposta mais óbvia seria, olha, não cessaram as condições anteriores, por isso que o passaporte segue retido. Não é porque vai ter a posse do Trump que isso muda. Agora, me parece que está mais ganhando tempo, vai para a Procuradoria vai responder daqui a 2 dias, aí na hora H vai dizer, olha, acho que vai acabar dando essa resposta mais em cima da hora, com menos tempo para carnaval por parte do Bolsonaro, talvez. O Demore, o nosso Leandro Demore, no N1, ele cogitou uma coisa interessante, que se isso não seria bom para o Alexandre de Moraes, que está com uma fama internacional de ser o ditador, o pessoal do Facebook referindo-se ao Supremo como Câmara Secreta, se não seria um puta tapa assim, com luva de pelica, deixar o Bolsonaro ir, para mostrar, não sou ditador, aqui a justiça trabalha livremente, etc., e o Xandão dizia, vai lá, vai para a posse,
E essa atitude provaria que ele não é ditador nada, que ele é o mais democrático dos seres humanos das terras tropicais e limparia a barra com a extrema-direita. Óbvio que é uma suposição, é um ensaio, é um balão de ensaio colocado pelo Leandro Demore aqui no N1. Seria uma decisão política, digamos assim. Uhum. Mas um risco grande, né? Um risco enorme, porque o outro lado é ligeiro. Opa, de fazer um carnaval danado. Ele passou o carnaval lá na Hungria, né, na embaixada, mas pode fazer um outro carnaval agora na posse do Trump, né? Que vai ser a festa de gente estranha, festa de gente esquisita e gente estranha. Não, a primeira coisa que ele faria era gravar um vídeo sobre o Pix lá no salão, na festa hispânica. Se possível, lá na hora da dança. Ele faria isso no palco, seguramente. Usando as castanholas. Usando as castanholas, exatamente. A gente estava falando aqui do Bolsonaro e extrema-direita, né? Sobre, enfim, precedentes que isso pode abrir ou não. Mas é uma hipótese interessante aí, que, bem lembrado, o Chico Sá, que o Leandro Demore trouxe para a gente no ICL Notícias primeira edição. Tem, assim, em paralelo a isso, né? De Bolsonaro e tal, tem os personagens surgindo, querendo se colocar como alternativas para a extrema-direita à presidência em 2026. Né? Um deles é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. E agora tem meio que um novo capítulo nessa história aí que o Amado também apurou, o platô. O Ronaldo Caiado... Diga, Amado. Vai lá, Gabi, vai lá. Não, eu só ia resumir aqui um pouco a história, mas assim, ele fez chegar até o Bolsonaro um recado de que, na verdade, o Caiado não é a pessoa por trás do anúncio de que o Gustavo Lima queria ser presidente. Na verdade, essa história, então, só que ele demorou, né, para aparecer com essa história, né, Amado? Deixou rolar bastante para agora aparecer e falar: não, gente, na verdade, não fui eu, não, o responsável por essa história, que está desde o começo do ano rolando, quando o Gustavo Lima espalhou essa notícia de que ele queria ser presidente, né? E, enfim, no fim das contas, o Bolsonaro podia até ter sido traído, e aí foi lá a coluna do Guilherme Amado, o primeiro a apurar essa história de como é que estava sendo a estratégia política por trás disso, né? E o Caiado mandou esse recado para o Bolsonaro, dizendo que foi pego de surpresa também. E o Bolsonaro, até pelo teor do recado, e foi uma informação que chegou também por meio da esposa do Caiado, até por o Caiado ter usado a esposa como interlocutora, ele acreditou e está convencido que o Caiado não tem nada a ver com a candidatura do Gustavo Lima. Agora, o fato é o seguinte: hoje é 14 de janeiro. Vocês lembram o que o Gustavo Lima tinha prometido para o dia 12 e o que ele tinha prometido para o dia 14? Então, assim, antes mesmo de se candidatar, de fato, ele já não cumpriu uma promessa. Porque ele falou que dia 12 ele conversaria com o Lula, dia 14 ele conversaria com o Bolsonaro, então ele unificaria o país. O fato é que hoje, dia 14, ele não conversou nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, e essa candidatura vai ganhando cada vez mais a área de anedota, né? Eu acho que ele vai unificar a jogatina das bets no Brasil. A única possibilidade política que ele tem para fazer, a única obra é essa. E aí a gente viu imagens dele naquele iate. Na festa? Na festa do aniversário do Gustavo Lima, onde estavam, além do ministro Cássio Cunha Lima... Cássio Nunes. Cássio Nunes. Eu já fui lá para Paraíba agora, não sei porquê. É porque o cara da Bet, do Vai de Bet, é da Paraíba. E o pessoal das Bets. Então, a única coisa que ele tem... E o Caiado, né, nesse mesmo iate... que custou milhões e etc., estava toda essa turma. Então, a obra política dele é lobby pelas bets. Ele chegou a ser acusado de sociedade com uma das bets, que é essa Vai de Bet da Paraíba. A única coisa que ele tem para falar é sobre isso, sobre jogatina, sobre vício, se defender que apostas matam e nada mais. Ô Chico, uma coisa que me chama a atenção, Gustavo Lima, de repente surgiu esse nome, assim, é candidato a presidente.
Teve um instituto de pesquisa que chegou a testar o nome dele. Foi a Atlas. Eu estava até, enquanto vocês falavam... Ele chegou a ser testado já? Sim, ele apareceu aqui na Atlas. Porque ontem o Chico chamava atenção a outra pesquisa feita pela Paraná Pesquisa. Helder Barbalho. O nome do Helder Barbalho. Você até falou que estranho. Por que está o nome do Helder Barbalho aí? São esses nomes que vão aparecendo assim, a gente não sabe que tipo de favor que alguém pediu. Coloca esse nome aqui, vai, não custa nada e tal. O que o Caiado, viu, Amado, Rodrigo, o que o Caiado defendeu foi a candidatura do Gustavo Lima. Eles estiveram no mesmo palanque, um palanque show. Ele está defendendo a senador, né? Defendendo a senador. Naquele pacote para desestabilizar o Supremo, que entraria o Gustavo Lima nessa história. Mas é uma forma de nacionalizar o nome. Você tira do ramo policialesco ou do entretenimento e passa a tratar com alguma naturalidade até no campo da política. Será que é isso? Pode ser. Fica essa dúvida, né? Porque o próprio Gustavo Lima é um nome que atrapalharia o Ronaldo Caiado. Esse sim, com uma candidatura que está praticamente oficializada, né? Pelo menos a intenção dele de ser candidato a presidente. Não é isso, Guilherme? Atrapalha bastante por ser Goiás, né? Pois e atrapalha todo mundo de direita. Quanto mais candidato tiver, pior vai ser para todos eles, né? Eu acho difícil o Caiado ser o candidato do Bolsonaro, até pelo histórico de idas e vindas na relação. O Bolsonaro vai ter um candidato dele, claro. Né? Se vai ser um filho, né? O Flávio, se vai ser o Tarcísio, quem será, a gente certamente vai saber muito perto da eleição, porque eu vejo o Bolsonaro insistindo nessa candidatura até o limite do prazo legal. Vai ser um pouco como foi a estratégia do Lula em 2018. E aí a gente só vai saber exatamente quem vai assumir a chapa mais perto da eleição. Provavelmente vai ser quem ele escolher de vice, mas não necessariamente também, né? Não tem obrigatoriedade de ser dessa maneira. Agora, o Gustavo Lima e o Pablo Marçal bagunçam demais a coisa, principalmente o Pablo Marçal, né? Porque o Pablo Marçal ele conseguiu um crescimento em 2024, no ano passado, muito maior do que entre o eleitorado de São Paulo. Na época, vocês vão lembrar, saiu em menções espontâneas de pesquisas no Amazonas, né? Quem é o candidato que você quer votar para prefeito se não me engano, era Manaus, e o Pablo Marçal apareceu com quase 5% numa pesquisa no Amazonas, né? E por quê? Porque a campanha, hoje em dia, ela é muito forte na rede social. E a rede social não tem as seccionais, né, a divisão que tem o horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Então, o que o Pablo Marçal coloca na rede dele, o que ele impulsiona, ele pode impulsionar o país inteiro. E o nome dele foi um nome nacional, até porque, conforme a gente comentou na época da eleição, a eleição que o país inteiro acompanhou foi a eleição de São Paulo por causa do Pablo Marçal. Então, eu acho que ano que vem ele bagunça muito, muito o jogo. E aumenta a necessidade do Bolsonaro de ter um nome em que a transferência de votos seja mais automática, né? Por isso que muita gente fala dele escolher um dos filhos. Ô Gui, rapidinho, antes da gente chegar aqui ao final, tem uma notícia que, olha, eu não gostaria de trazer aqui não, mas é importante, né? Que é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, planejando voltar para a Câmara em 2026, gente. A gente está falando aqui de articulações da extrema-direita, não dá para passar batido por essa. Ele está querendo se lançar candidato pelo estado de Minas Gerais, informação que é do jornalista Gilberto Nascimento. E, a princípio, essa estratégia, você pode contar um pouquinho melhor para a gente, mas é adquirir emissoras de rádio ou comprar também horários, ceder às igrejas evangélicas em troca de apoio eleitoral, não é isso? Ele já presidiu a Câmara lá no passado, só que ele teve o mandato cassado em 2016, para quem não se lembra, mas acho meio impossível, né? A não ser que a pessoa que nos acompanha aqui seja muito jovem, talvez não esteja tanto por dentro. Mas ele teve quebra de decoro parlamentar nessa época, negou ter contas no exterior, foi na época da CPI da Petrobras, enfim, foi um grande rolo. E foi até naquela época, assim, foi meio que difícil de acreditar que ele ia conseguir se livrar, né, no fim das contas, porque ele era alguém que estava numa posição de muito poder. E agora talvez voltar para essa posição. Ele tem a filha lá, né, no gabinete. Então, ele sairia a filha, entraria ele na vaga da família no Rio, né? A filha no Rio e a matéria do Gilberto Nascimento, aliás,
grande jornalista Gilberto Nascimento, está na equipe ali do Platô também, é repórter, seria por Minas, né? A filha é no Rio e agora ele se lançaria por Minas. Manteria a família É essa inteira. apuração que o Gilberto trouxe, não é isso, Guilherme? Exatamente. Ele tentou pelo Rio de Janeiro, não conseguiu, porque ele não é elegível, né? Ele hoje, o Eduardo Cunha, ele é inelegível. Isso não mudou. Ele trabalha, então, com a possibilidade de reverter a inelegibilidade dele e assim conseguir disputar. E em Minas Gerais ele está montando essa rede de rádios, como o Gilberto Nascimento revelou, e a ideia é que isso seja uma plataforma para ele conseguir apoio de igrejas evangélicas em Minas e ter o voto, não deixa de ser, de certa maneira, um voto de cabresto, né? O voto de cabresto direcionado para ele, para que ele volte à Câmara de Deputados. Agora tem uma coisa interessante que é o seguinte, ontem eu estava conversando isso com uma fonte, falando sobre o Hugo Mota, né, provável próximo presidente da Câmara, que era da tropa de choque do Eduardo Cunha, tal qual o Arthur Lira, e tal qual também o Rodrigo Maia, porque a conduta do Rodrigo Maia salvou, de certa maneira, deu uma limpada na biografia dele, de uma pessoa que era da tropa de choque do Eduardo Cunha. Porque no mandato do Eduardo Cunha como presidente da Câmara, o Rodrigo Maia foi um aliado importante do Eduardo Cunha. Ele era o homem, o nome do Eduardo Cunha no DEM, no finado DEM, que hoje em dia é União Brasil. O Arthur Lira era também dessa tropa de choque e o Hugo Mota também é. Então, olha que interessante. Depois de ter sido preso, afastado, né, perdeu o mandato, ainda assim, o Rodrigo Maia depois rompe com o Eduardo Cunha e o segundo e terceiro mandato dele ele já não tem essa relação, mas o primeiro mandato, quer dizer, de certa maneira, o Eduardo Cunha fez um aliado seu chegar a presidente da Câmara, depois fez outro na figura do Arthur Lira e depois fez outro na figura do Hugo Mota. Não quer dizer que essas pessoas só estejam chegando por causa disso, muito pelo contrário. Cada uma delas soube se articular da maneira correta e unindo diversas outras forças, mas eram Eduardo Cunha no período dele, né? Então, é esperado que o Eduardo Cunha tenha uma interlocução boa com o Hugo Mota, ele não perderá isso na próxima presidência da Câmara, mas vamos ver se essas pessoas estão dispostas a ajudá-lo a reverter a inelegibilidade. Vamos ver, Guilherme, olha... Eduardo Cunha Futebol Clube tem muitos atletas aí espalhados. Caramba! Esse xadrez da política aí que Guilherme Amado trouxe pra gente, acho que diz muito sobre o Brasil, viu? Obrigada por hoje, querido. Valeu, a gente se vê em breve. Obrigado a vocês, pessoal. Até aqui. Boa noite. Até. Valeu. Gente, estamos chegando aqui ao final do ICL Notícias, segunda edição, e eu volto a falar das novidades agora para 2025, novos programas que vêm por aí. Tem um que o Rodrigo Viana conhece muito bem, né? É isso, nós vamos ter umas mudanças aí na nossa programação. Fim da tarde, um programa novo. ICL Urgente, a partir de 5 horas da tarde. A data, daqui a pouco nós vamos anunciar. Daqui a alguns dias a gente anuncia a data de estreia. Vai ter o ICL Urgente e, na sequência, o ICL Notícias, segunda edição. Eu vou estar aqui também. Maravilha, a gente vai estar junto. O cara vai entrar nervoso ali para esquentar a tarde de todo mundo. Mas não vai ter cadeirada, isso é o problema. Então, mas aí não vai ter cadeirada? Porque ICL Urgente lembra alguma coisa. Muito bom. A gente vai ter também estreia no entretenimento, o primeiro podcast investigativo do ICL, com a Juliana Dalpiva e o Melo. Então tem muita novidade e tem a rede social do ICL, o lançamento da comunidade online ICL, que já está no ar. Já está no ar. Livre de ódio, desinformação, enfim, um lugar seguro para a gente debater, trocar ideias, não só entre vocês, né, da nossa comunidade, mas também junto com a gente. Tá todo mundo lá para conversar. A gente já tem mais de 4.300 membros ativos. Hoje mesmo me perguntaram, viu? Como é que eu faço para participar, né? Tem que virar membro. Tem que virar membro do ICL para você poder participar da comunidade. E tem vários fóruns lá dentro, economia, política, enfim, tem para todos os gostos, gente. E também, se você se tornar membro solidário hoje, além de tudo isso que eu já contei aqui para você tem acesso aos nossos presentes exclusivos para 2025. Então, já estamos com ele aqui, em mãos, já vou aqui Rodrigo com dois Viana, uma vez, olha só. Boa. Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz,
e a intenção primeira do Eduardo Moreira, que inclusive foi indicado ao Jabuti. Você ganha esses 2 livros. Tem o Pobre de Direita também. O Pobre de Direita do GSEC Olha também está aqui, ó. Só, o Pobre de Direita da mão do Rodrigo. Aí, aqui, ó, boa. Pronto. É o 3º livro. E tem a pulseira da comunidade ICL e a caneca Só o Conhecimento Liberta. Olha as duas aí. Temos aqui, caneca e temos também a pulseira. A pulseirinha que traz a inscrição: a coragem é um ato de amor. É isso aí. E em alguns casos o amor é um ato de coragem também. Também. Vale, tá valendo também. Gostei desse trocadilho. Você pode se inscrever em icln2.com.br para fazer parte da nossa comunidade. Amanhã estamos de volta com tudo novo de novo, as nossas notícias e tudo de velho também, porque tem muita coisa velha. Tipo Eduardo Cunha, né? Tipo Eduardo Cunha. Pô, a cada uma que a gente tem que noticiar. Museu de Grandes Novidades. Né? Museu de Grandes Novidades. É isso aí, gente. Boa noite para todos. Chico Sá, Rodrigo Viana. A partir de agora você fica com Espiritualidade na Ação, com o Frei Davi. A conversa hoje vai ser com a Reginete Bispo e o tema é Cargo Político, como viver a espiritualidade. Você acompanha a partir de agora. Obrigada. Até amanhã, gente. Até amanhã. Valeu. Em 2024 foi histórico. Vivemos momentos incríveis no ICL. A nossa luta foi reconhecida e venceu os mais importantes prêmios. Vitórias de toda a nossa comunidade. O IBEST vai para Instituto Conhecimento. Um abraço para todos vocês. Viva! Só o conhecimento liberta. E em 2025 estamos chegando com tudo. Temos um monte de notícia incrível para compartilhar. É só bomba. Tá preparado? Nosso jornalismo vem mais forte do que nunca para enfrentarmos os poderosos. No N1, vamos agora poder acompanhar Leandro Demore diariamente. No Desperta, você vai começar seu dia com as análises do jornalista Fábio Panuzzi. E tem programa novo na grade. Diariamente, às 17 horas, ICL Urgente, com o jornalista Rodrigo Viana. Além da volta do nosso comentarista Jamil Chad para a programação. Escuta essa. Vem aí também o primeiro podcast investigativo do ICL, com Juliana Dalpiva e Igor Melo. E tem novidades na área de entretenimento também. ICL Tanque, o nosso primeiro reality show vai estrear. Chegou a hora de conhecermos quem são os empreendedores que estão mudando o Brasil e que vão receber R$1,5 milhão em investimentos. Em 2025, mais do que nunca, precisamos conversar. Vem aí o novo programa de debate feito por mulheres para toda a nossa comunidade. Em 2025, o despertar vai ser maior ainda. Vamos fazer um encontro inesquecível de toda a nossa comunidade CL. E vamos levar educação de qualidade para ainda mais pessoas. Mais cursos no ICL, mais séries e mais filmes incríveis. Sempre com os nomes de maior reputação do Brasil e do mundo. Hello, my name is Miriam Maymay Ali. I am the eldest child of boxing legend Muhammad Ali. A primeira turma da pós-ICL vai começar as aulas e já estamos preparando os novos cursos. Vem aí também uma novidade incrível para a turma que gosta do mundo dos esportes. Well, welcome everybody. My name is Mark Allen. Em 2025, a revolução continua. O canal mais confiável do Brasil segue a passos largos para se tornar também o maior. Lute com o ICL. Faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil.